Como diria o reverendo Jeremias Couto Pereira, pastor da 8ª de Belo Horizonte, só tem sustância. Quando você lê a história dos camaradas aqui em Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Pela fé Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Também de Noé dá para escrever algumas histórias e alguns livros. Ele vai pregar para ouvidos surdos. Ele vai pregar para pessoas que vão rir dele. Ele vai pregar, aleluia, ele vai pregar para pessoas que vão zombar da história que ele vai contar. Está para chover. Já seria uma notícia difícil de acreditar no meio do deserto. Vai chover torrencialmente. Piorou um pouquinho a notícia que Noé tem para dar. Está para chover, vai chover torrencialmente e vai inundar toda a terra. Piorou um pouquinho a notícia que Noé tinha para dar. Eles zombavam de sua mensagem, eles riam de sua mensagem. Mas o dia chegou e graças a Deus, que há uma lição muito importante aqui na história de Noé, ele guarda toda a sua família. Ele consegue, por graça de Deus, por graça do céu, salvar toda a sua casa. Que isso me sirva de lição enquanto pai, que isso me sirva de lição enquanto mãe, que isso me sirva de lição enquanto filho. A casa foi salva. Todo mundo de então pereceu, mas a sua casa foi salva para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Sua parentela, quem aqui ousaria empreender uma viagem ouvindo uma única orientação de Deus? Qual? Sai da tua terra. Uau, é sério? É. Só eu? Não, você, sua mulher, seus filhos, seus servos, seu gado, tudo que é seu. Abraão era próspero, tinha posses, tinha fazendas, e a ordem foi: sai daí. Eu vou para onde? Te mostro no caminho. E diz a Bíblia que ele creu. Andou errante pelas terras, morando em tendas, porque ele acreditava que um dia ele iria morar numa cidade cujo artífice e construtor é o próprio Deus. Vagou errante, morando em tendas, e creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E ele foi conhecido como amigo de Deus. De Abraão eu posso contar a história de Isaac, já falamos sobre ela. Acho que na nossa última ceia falamos sobre a história de Isaac. Antes de falar até da própria oferta, Abraão tem beirando os seus 100 anos, sua esposa 90, e estéril. Deus diz assim: vocês vão ter um filho. E eles vão rir de Deus, vão achar graça da notícia que recebem. Mas Deus honra a sua palavra. Da velhice de Abraão e de um ventre estéril de Sara, Deus lhe dá filho. Nasce Isaac, fruto de sua velhice, fruto de um ventre estéril. E Deus opera um grande milagre na vida desse casal. E agora o guri já está dando festa dentro de casa, fazendo bagunça, correndo para lá, correndo para cá. Já é provavelmente um garoto entre os seus 14 para 16 anos, segundo alguns estudiosos. E aí Deus vai falar assim: Abraão, sim Deus, não tem esse menino? Tem. Fruto de um milagre? Tem. Esse a quem tu amas? Tem. Quero ele como oferta. Ok? Diz a Bíblia que ele não conversa com ninguém. Ele não conversa com sua esposa, ele não conversa com seus servos, ele não conversa com seus empregados. Ele parte de madrugada e, segundo o texto, ele sobe a Moriá para sacrificar o seu filho. E sem nunca ninguém ter falado em ressurreição. Diz o texto que Abraão creu tanto em Deus, creu tanto em Deus, creu tanto em Deus, que ele entendeu que das cinzas Deus poderia suscitar sua descendência. É Hebreus que fala isso. José já sabe que há uma promessa. José nesse tempo já sabe
que em algum momento uma promessa se cumpriria e que a sua família seria retirada do Egito. José, perto de sua morte, entendendo que não sairia junto com seu povo, por fé ele diz assim: olha, um dia nós sairemos daqui, a nossa família vai sair daqui. E é provável que quando isso acontecer eu não esteja vivo mais. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui. Presta bem atenção nessa ordem que José dá. Ele acredita tanto na promessa, ele acredita tanto no cumprimento da promessa, que entendendo que não estaria vivo no dia da partida, ele fala assim: no dia que acontecer, deixa um osso meu aqui, leva os meus ossos embora. Ele fez isso por fé. E se a gente for falar de Moisés, então, que vem logo em seguida, teremos aqui mais um tempão só para citar quem foi Moisés, quando nasceu, como viveu, em que cesto foi posto, quem o resgatou do rio, como ele foi criado, se como príncipe, se como plebeu, como que ele sai da condição de príncipe e vira plebeu, para onde ele vai, como Deus o chama, que tipo de arbusto queima, onde a sarça queima, de onde a voz de Deus brada para Moisés, como ele volta, em que condições ele volta, acompanhado de quem Moisés volta, que milagres acontecem através da vida de Moisés e como, com mão poderosa e forte, Deus resgata o seu povo do Egito, agora a caminho da terra prometida. Famílias congraçadas e a morte passando de largo, e famílias salvas, famílias protegidas por causa do sangue. Quais famílias temos aqui protegidas por causa do sangue de Cristo? Diga glória a Deus. Por causa do sangue de Cristo, diga aleluia. E assim nós temos muitas outras histórias aqui, muitas outras histórias. Verso 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. Que mais direi de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram feitos valentes em batalha e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam os seus mortos, trazidos novamente à vida. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios, açoites cruéis, de fato, e além de cadeias e prisões. Terminando aqui, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio de espada, vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, homens dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos, montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu te livrei de lá, eu guardei você, eu cerquei você, eu escondi você, eu protegi você. Os meus anjos te cercaram quando os perigos chegaram. Quando as tentações chegaram, os perigos chegaram junto a ti. Eu protegi você, porque eu tenho uma obra na sua vida. Você é guardado meu, desde o ventre da tua mãe, para uma obra específica. E ali eu guardei o meu coração e disse: ok, Deus, eu já tenho o meu testemunho, o Senhor me livrou de lá. E voltando para o texto de Gênesis, capítulo de número 5, uma frase muito linda. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus. Então, se você for juntar os dois versículos para fazer uma frase a respeito de Enoque, qual é o testemunho de Enoque? Andou com Deus e deu testemunho de que agradara a Deus. Repete comigo: andou com Deus e deu testemunho de que agradara a Deus.
Você já entendeu isso? Você pode dizer um amém?